Você está no Ciência e Consciência, onde a ciência encontra as histórias mais impressionantes da mente humana. No dia 13 de setembro de 1848, um acidente impossível mudaria para sempre a história da neurociência. Naquela manhã, um jovem trabalhador americano chamado Phineas Gage estava trabalhando na construção de trilhos ferroviários no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Ele tinha apenas 25 anos. Era considerado inteligente, responsável, equilibrado e extremamente eficiente no trabalho. Os supervisores descreviam Phineas como alguém confiável, disciplinado e emocionalmente estável. Nada indicava que naquele mesmo dia ele se tornaria um dos casos mais estudados da história da ciência. O trabalho dele envolvia perfurar rochas, utilizando explosivos. O processo era extremamente perigoso. Primeiro, faziam um buraco na pedra, depois colocavam pólvora e areia, e por fim, utilizavam uma longa barra de ferro para compactar o material explosivo. Essa barra ficou conhecida posteriormente como Tamping Iron. Ela media aproximadamente 1 metro de comprimento, tinha mais de 3 centímetros de espessura e pesava cerca de 6 quilos. Naquele dia, algo deu errado. Enquanto Phineas compactava a pólvora, ocorreu uma explosão inesperada. A barra de ferro foi lançada violentamente para cima e atravessou o rosto e o cérebro dele. Entrou pela parte inferior esquerda do rosto, passou atrás do olho esquerdo e atravessou o lobo frontal do cérebro antes de sair pelo topo da cabeça. A barra foi encontrada a vários metros de distância, coberta de sangue e tecido cerebral. O mais inacreditável veio logo depois. Phineas Gage não morreu. Testemunhas relataram que ele chegou a falar poucos minutos após o acidente. Mesmo gravemente ferido, permaneceu consciente. Quando o médico principal do caso, John Martin Harlow, chegou para atendê-lo, encontrou algo que parecia impossível para a medicina da época. Um homem vivo após ter parte do cérebro destruída. Naquele período, a ciência ainda sabia muito pouco sobre funcionamento cerebral. Muitos acreditavam que o cérebro funcionava quase como uma estrutura única, sem divisões específicas de comportamento ou personalidade. Mas aquele acidente começaria a mudar completamente essa visão. Phineas sobreviveu aos primeiros dias. Teve infecções graves, febres intensas e ficou entre a vida e a morte durante semanas. Mesmo assim, continuou vivo. E talvez a parte mais assustadora daquela história ainda estivesse por vir. Fisicamente ele começou a se recuperar, mas emocionalmente, algo parecia completamente diferente. As pessoas próximas começaram a perceber mudanças profundas na personalidade dele. O homem equilibrado e responsável parecia estar desaparecendo lentamente. E, naquele momento, a neurociência começava a perceber algo extremamente importante sobre o cérebro humano. Talvez partes específicas do cérebro influenciassem diretamente comportamento, emoções e personalidade. Nos meses seguintes ao acidente, John Martin Harlow começou a registrar cuidadosamente tudo o que acontecia com Phineas Gage. Foi então que algo extremamente estranho começou a ficar evidente. Phineas não era mais a mesma pessoa. Antes do acidente, era conhecido como trabalhador responsável, respeitado e extremamente racional. Depois da lesão cerebral, seu comportamento mudou drasticamente. Amigos e familiares relatavam que ele se tornou impulsivo, agressivo e emocionalmente instável. Passou a tomar decisões sem pensar. Falava de maneira grosseira, perdia facilmente a paciência, tinha dificuldade de seguir planos e controlar impulsos emocionais. O próprio médico escreveu algo extremamente marcante sobre ele. Segundo Harlow, Gage não era mais Gage. Essa frase entrou para a história da neurociência.
porque pela primeira vez cientistas começaram a perceber claramente que danos em determinadas regiões cerebrais podiam alterar profundamente a personalidade humana. Hoje sabemos que a principal região atingida foi o lobo frontal esquerdo, especialmente áreas do córtex pré-frontal. Essa região participa diretamente de controle emocional, tomada de decisões, comportamento social, planejamento, impulsividade, personalidade, autocontrole. O cérebro humano possui 2 hemisférios, hemisfério esquerdo, hemisfério direito. No caso de Phineas, a lesão afetou principalmente o hemisfério esquerdo frontal, e talvez o mais impressionante seja perceber como uma única região cerebral conseguiu alterar tanto o comportamento dele. A ciência começou então a abandonar antigas ideias que tratavam personalidade apenas como algo espiritual ou abstrato. O caso de Gage mostrou algo revolucionário. O cérebro físico influenciava diretamente quem somos. Hoje, isso parece óbvio. Mas em 1848, essa descoberta era praticamente chocante. A partir daquele caso, médicos começaram a estudar o cérebro de maneira completamente diferente. Cada região passou a ser observada com mais atenção. Pesquisadores começaram a relacionar emoções, memória, comportamento, linguagem e personalidade com áreas específicas do cérebro. E talvez por isso, o acidente de Phineas Gage seja considerado até hoje um dos eventos mais importantes da história da neurociência moderna. Mas talvez a parte mais humana dessa história seja justamente o que aconteceu com a vida de Phineas Gage depois do acidente. Apesar de sobreviver fisicamente, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele teve dificuldade para manter empregos. As pessoas percebiam claramente que sua personalidade havia mudado. Muitos relatavam que ele parecia emocionalmente imprevisível. O homem disciplinado e organizado agora apresentava comportamentos impulsivos e descontrolados. Isso mostra algo extremamente profundo sobre o cérebro humano. Nossa personalidade não está separada do cérebro físico. Aquilo que sentimos, pensamos e fazemos depende diretamente do funcionamento cerebral. Com o passar dos anos, Phineas trabalhou em diferentes lugares tentando reconstruir a própria vida. Durante um período, chegou a trabalhar dirigindo diligências no Chile. Alguns pesquisadores acreditam que essa rotina ajudou parcialmente o cérebro dele a recuperar certas habilidades sociais e emocionais. Isso também se tornou extremamente importante para a ciência, porque sugeria algo revolucionário: o cérebro humano poderia se adaptar após lesões. Hoje chamamos isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar conexões neurais ao longo do tempo. Mesmo assim, os danos emocionais e neurológicos permaneceram marcantes. Nos últimos anos de vida, Phineas começou a apresentar crises epilépticas frequentes. Sua saúde foi piorando gradualmente. E no dia 21 de maio de 1860, quase 12 anos após o acidente, ele morreu aos 36 anos de idade na Califórnia. A causa da morte foi relacionada às complicações neurológicas decorrentes das lesões cerebrais. Mas mesmo após sua morte, sua história continuaria mudando a ciência por muitos séculos. O crânio de Phineas Gage e a famosa barra de ferro foram preservados para estudos científicos. Até hoje eles podem ser vistos em museus ligados à medicina e neurociência nos Estados Unidos. Pesquisadores modernos utilizaram tomografias e reconstruções digitais para estudar exatamente quais áreas cerebrais foram destruídas no acidente. Esses estudos confirmaram lesões severas no córtex pré-frontal esquerdo. E talvez a parte mais impressionante
seja perceber que tudo aquilo aconteceu em uma época onde praticamente não existiam exames cerebrais modernos. Mesmo assim, aquele acidente abriu portas para uma nova compreensão da mente humana. Talvez poucas histórias na ciência tenham sido tão importantes para entender a relação entre cérebro e personalidade quanto a história de Phineas Gage. Antes daquele acidente, a neurociência praticamente não existia da forma como conhecemos hoje. O cérebro ainda era um enorme mistério. Mas a partir de 1848, médicos começaram a perceber algo revolucionário. Partes específicas do cérebro influenciavam emoções, decisões, comportamento e personalidade humana. O caso de Gage ajudou a construir as bases da neurologia moderna, da psicologia comportamental e da neurociência contemporânea. Hoje sabemos que o córtex pré-frontal possui papel fundamental no controle emocional, empatia, comportamento social, planejamento, tomada de decisões, personalidade. Lesões nessa região podem alterar profundamente a maneira como uma pessoa pensa e sente. Talvez por isso o caso continue sendo estudado até hoje em universidades do mundo inteiro. Mas talvez exista algo ainda mais profundo nessa história. Ela mostrou que aquilo que chamamos de quem somos pode estar profundamente ligado ao funcionamento físico do cérebro. Uma única barra de ferro alterou emoções, impulsos e comportamento de um ser humano inteiro. Isso mudou completamente a forma como a ciência enxergava a mente humana. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Porque ela nos obriga a pensar em uma pergunta extremamente profunda: quanto da nossa personalidade depende do cérebro físico? Hoje, a neurociência continua tentando entender como pensamentos, emoções e consciência surgem dentro do cérebro humano. E mesmo após tantos avanços científicos, ainda sabemos muito pouco sobre a complexidade da mente. Talvez o caso de Phineas Gage tenha sido apenas o começo de uma das maiores descobertas da história humana. O cérebro não controla apenas movimentos e memória. Ele ajuda a construir aquilo que chamamos de identidade. E talvez seja exatamente por isso que o acidente ocorrido em 13 de setembro de 1848 continua sendo lembrado até hoje como o acidente que mudou a neurociência para sempre. Se essa história te surpreendeu, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que nossa personalidade pode realmente mudar dependendo do cérebro? Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.